Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver, Simulacros de Conhecimento. Trouxe uma reflexão para vocês que retoma um outro vídeo que eu gravei falando sobre simulacros. Não é verdade, é simulacro. Simulacro, gente, eu uso aqui esse termo, eu trago esse termo lá da semiótica, para me referir a mentirinhas que a gente engole, grosso modo, goela abaixo aí, sem pensar. É a imagem ou a cópia de algo que nunca existiu e a gente internaliza como se fosse verdadeiro, ou que em algum momento deixou de existir e a gente internaliza ali como verdade. Eu trouxe no vídeo, na época que eu gravei, vários exemplos. Eu falei lá da cereja que é vendida em calda, como se, na verdade, não é cereja, é chuchu cozido colocado um, uma essência ali de cereja para parecer que é cereja e todo mundo compra ali, é dado um valor àquilo. E não só em relação a isso, eu falei em relação a N coisas, roupas, maquiagem, biscoito que você compra que fala que o sabor é de morango e não é morango, aquilo ali é um composto com o sabor, né, que copia o sabor, mas não é o sabor, não é real, apesar de dar a sensação de que é real. Aí tem N outros casos aí que eu expliquei para vocês. Eu trago aqui agora a discussão para o nível da escola, gente. Desde o nosso processo, gente, de alfabetização, de lidar com a verdade também em relação à nossa família, a maneira que os nossos pais nos criam, a maneira que nós mesmos interpretamos a realidade com base na nossa experiência, que é toda simulacrizada. E a gente faz isso muitas vezes sem perceber, porque a gente é construído socialmente com base nos filmes que a gente assiste. Os próprios filmes são carregados de simulacros, eles manutencionam esse discurso simulacrizado. A, tudo que é vendido, a própria arquitetura na sociedade, a própria maneira que as cidades se organizam, a própria maneira que você tem que tratar o outro e interagir com o outro é toda simulacrizada, ou seja, toda mentirosa. E a gente faz isso também no movimento para evitar que a realidade seja tão dolorosa, para permitir que a vida em sociedade ocorra. Porque se a gente também for racional demais, a vida fica muito dura. Mas tem um problema aí, que é esse tender a esse simulacro de maneira excessiva. E a escola, por exemplo, ela não deveria ser um ambiente. Eu não deveria estar aqui nesse áudio colocando a escola, mas infelizmente eu tenho que colocar, porque ela se tornou um ambiente simulacrizado. Ou seja, em que deveria ser um lugar de reflexão, do aprender a aprender, do desconstruir, do pensar sobre isso tudo que eu estou dizendo. E não, muito pelo contrário, são impregnadas, além de todas as mentiras sociais, de tudo que a gente vive na sociedade, a escola, principalmente a escola brasileira, impregna mais um monte de mentira, um montão de mentira na cabeça de todo mundo. Desde lá da alfabetização até a pós-graduação. E isso está relacionado a essa leveza, né? Tem que ser leve a coisa, tem que estar ali no nível da mediocridade. Não. A educação, a escola é um ambiente que deveria trazer e permitir isso, né? O problema disso na escola é que quando é ensinado para alguém uma coisa nesse nível ali, as pessoas vêm com esse discurso de que o conhecimento tem que ser construído em pilares, em base, e aí você começa contando umas coisinhas, umas mentirinhas ali, aí pensa assim, depois ali, aí nem na pós-graduação depois a pessoa não entende. Ela não consegue tirar da cabeça isso com simulacro. Então, se a gente constrói esses pilares mentirosos, simulacrizados, a pessoa ela não vai conseguir jamais transcender esses conhecimentos. E, gente, isso também é feito de maneira ideológica. Não, não pensem o contrário. Não pensem que tem alguém aqui, por exemplo, falando isso para vocês naquele sentido do impostor do sistema. Não. Até porque para mim seria até favorável dizer isso. Haveria mais gente precisando, por exemplo, do meu serviço de revisão. Para que eu estou aqui divulgando esse tipo de coisa se isso vai contra mim?
né? Eu estou dizendo para as pessoas estudarem mais, para elas pensarem sobre o próprio texto, e aí eu vou ter menos cliente, por exemplo, né? Mas é nesse discurso que eu estou trazendo aqui, é para desconstruir, gente. Meu papel sempre foi esse como professor, como crítico, como filósofo, eu sempre pensei muito nisso. E acho que todo mundo deveria pensar. Isso se chama consciência social. Tem uma outra questão relacionada à prática e à teoria. A prática, ela fica ali sempre naquele nível. Faça o que eu digo, mas não o que eu faço. E aí a pessoa que não entende isso na escola, o estudante, por exemplo, ele vai na é uma incoerência até para o próprio sistema, porque na própria prova, dependendo da maneira que o professor ensina, isso é uma armadilha para o estudante. Ele aprende ali dessa maneira simulacrizada, e as próprias questões da prova, às vezes o professor não faz a prova, o exame ali, de acordo com isso, né? Com essa maneira decoreba de ensinar ou com alguma coisa ligada a essas mentirinhas. E aí o estudante, por exemplo, tira uma nota baixa, ou então você vai ter esses mal-entendidos na sociedade do nível cotidiano ao nível mais extremo aí que a gente pode pensar. Isso tem a ver com uma coisa, gente, para quem não estiver entendendo, ligada a, por exemplo, você aprende lá na matemática que um mais um é 2. Gente, um mais um, nessa perspectiva aqui que eu estou falando, não é 2. Eu não sou da área de matemática nem nada, mas já revisei muitos trabalhos dessa área. Eu estou falando aqui a uma concepção de aprender, a como ensinar coisas para as pessoas. E aí, quando você começa, você internaliza que um mais um é 2. Nesse discurso bem básico e bem bobo, né? E aí depois você se depara com uma um conhecimento mais complexo nessa área e você não consegue ir além. Por quê? Porque você está ali vedado com as mentirinhas do conhecimento. Gente, um mais um não é dois nesse sentido. Isso se você tem, por exemplo, uma laranja e outra laranja, você tem duas laranjas. Agora, se você tem um sapato e uma laranja, você não tem dois. Eles não estão ali no mesmo nível. Aí você tem uma reação disso na sociedade, que são as pessoas com, sim, o complexo de vira-lata, né? Que é uma negação, um repúdio a tudo no Brasil aí ligado a essa mediocridade. Então, se a gente não muda na maneira que a gente educa os nossos filhos, na maneira que a gente ensina na escola, se a gente não muda isso, a gente vai buscar referência onde? Se na nossa própria cultura ela é contrária a isso tudo, né? Aí você tem esse complexo do vira-lata, esse olhar para fora e buscar uma redenção lá, porque dentro falta uma base. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Então, isso está ligado à maneira de ensinar, isso está ligado à didática, à sensibilidade do professor e das pessoas também, a uma consciência social e um comprometimento com a verdade. É por isso que há tantos mal-entendidos e ninguém entende nada sobre a vida, sobre as finanças. É por isso que tem tanto problema de relacionamento, de dinheiro, porque as pessoas elas vivem, gostam e engolem muito facilmente mentiras. E aí, se não é possível, quem é que vai querer preencher essa base com nada? Né, gente? Isso também é um problema aí. Eu também não condeno completamente essas pessoas, não. Apesar de eu valorizar, por exemplo, a nossa literatura bastante e alguns aspectos até culturais no Brasil, mas quando a gente não tem orientação na educação, ou quando a nossa cultura ela é totalmente contrária a gente, aí não tem o que fazer. E há um limite aí do que pode ser transposto disso. Quem tenta transpassar essa barreira é completamente julgado e condenado na sociedade. É claro, porque todo mundo sabe que quem tenta transpor essa barreira vai muito além na vida. E é aquela coisa naquele discurso ali de todo mundo ter que ser a mesma merda, como eu falo aqui para vocês. Não tenham vergonha de se posicionar para ser melhor, para sair desse nível, principalmente no Brasil, medíocre, para você se destacar e para você ser sim melhor do que os outros. Não num discurso assim, né, antiético que eu estou dizendo, mas num discurso de superação dessa mediocridade cultural brasileira. Na escola esse processo acontece, seja porque o professor não tem conhecimento,
Seja porque, aí é uma lacuna ligada à formação, à nossa educação, seja porque os professores, a educação não é transformadora, seja porque os professores subestimam os alunos, ou porque eles estão muito impregnados e carregados da cultura, e eles percebem a escola como um ambiente de propagação disso, e não de desconstrução, de manutenção. E todo mundo ali fica vibrando na mesma coisa, e qualquer um que tenta sair disso, sempre tem o professor impostor na escola. Outra coisa, em humanas, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, gente, não descobriu. Isso não deve ser ensinado assim. Havia outros povos aqui nessa região quando eles chegaram. Essa é a história contada ali na perspectiva do colonizador. Em texto, por exemplo, em língua, isso é muito, muito, muito perigoso, né? Aí vem a noção de erro, né? De que existe um falar certo, um escrever errado, não sei o quê. Na verdade, existem gêneros textuais e linguagens diversas para N contextos. A noção de erro é desconstruída. Então, se você ensina língua com essa noção prescritiva demais, que não é um posicionamento científico, prescrição significa julgar. Você já induz a pessoa ao pensamento dela ali até formular a realidade e outros conhecimentos a partir daquilo da mesma maneira. Essa é a responsabilidade, gente, tanto da escola, apesar de na escola, apesar de haver um pouco mais de espaço na escola para isso, para a desconstrução desses conhecimentos, né, ainda é um local simulacrizado. E o resto da sociedade inteira está carregado disso. A escola deveria ser um lugar para desprogramação do ser. Por quê? Porque a escola tem esse papel ligado também ao conhecimento, à vida. Às vezes tem gente que que só vai entender, transcender essa mentirada toda que a gente vive depois que chegar ali, por exemplo, a velhice. Tem gente que vai morrer, vai desenvolver problemas psicológicos, problemas de personalidade ligados a isso daí, e não vai conseguir transcender essa barreira, e sua responsabilidade quando você lida com o outro é muito grande. Eu trago isso inclusive para a minha revisão de texto. Tem cliente que eu nem presto serviço. Porque se eu estou vendo ali que a pessoa não conseguiu ali, depois da minha longa explicação, depois de tanto áudio que eu deixo aqui no meu canal, aí tem gente que entende assim, ah, que pessoa chata, que menino chato, eu vou ir pelo coleguismo ali com quem é como eu, que pensa pequenininho como eu, não sei o quê, e aí a pessoa vai lá e recebe o texto todo mal revisado. E aí depois ainda reclama, ainda fala que o problema é de revisor. Não, é porque você gosta de uma mentira. Você e todo mundo. É por isso que o seu relacionamento não dá certo. É por isso que as coisas para você não dão certo, né? Isso tem que ser pensado, gente. E para você exigir algo do mundo nesse sentido, a primeira coisa é você lidar diferente com a verdade. Seja em relação ao trato com o seu companheiro, com a sua família, com você mesmo, né? Quando você diz lá na entrevista de emprego que você sabe mexer no Excel, não coloca que se você não sabe. Aí você recebe a vaga de emprego, né? E aí o seu chefe lá, a pessoa está precisando disso, né? E aí você vai procurar no Google e faz o serviço todo mal feito, gente. Isso tem que ser repensado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.